Então, quais são essas outras relações trigonométricas que nós vamos estudar? Primeira delas é algo que a gente chama de secante. Secante. E a secante, o que é a secante? É o inverso do cosseno. Como assim inverso do cosseno? É assim, ó. Se eu tenho aqui, a gente denota secante por sec de x, tá? Então, a secante de um ângulo x ou de um ângulo alfa, vou colocar como alfa, tá? O que vai ser? Vai ser o inverso do cosseno. Logo, como esse cosseno aqui está no denominador, né? O que ele tem que ser? Esse cosseno de x, ele tem que ser diferente de zero, porque a gente não pode ter na divisão o zero. Tá, mas como assim secante é o inverso do cosseno? É cosseno de alfa aqui, né? Eu usei alfa ali, vou usar alfa aqui. Então, como assim secante é o inverso do cosseno? É assim, ó. Bom, vamos supor, por exemplo, que eu queira calcular a secante de 60 graus. Tá? Secante de 60. O que vai ser essa secante de 60? Vai ser 1 sobre o cosseno de 60 graus. Aí quanto que é cosseno de 60? Bom, cosseno de 60 é meio. Como é que a gente divide duas frações aqui? Ó? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então isso aqui é igual a 2. Se você vê, o 2 é justamente o inverso de meio. Então assim, ó, se cosseno de 60 é meio, secante de 60 é 2 sobre 1, que é o inverso da secante. Tá? Então quando eu escrevo isso aqui, ó, pessoal, estou destacando aqui com a marca texto, eu digo que secante é 1 sobre cosseno, eu estou querendo dizer que secante é o inverso do cosseno. Ou seja, se cosseno é meio, a secante vai ser 2 sobre 1. Se a secante é raiz de 3 sobre 2, ou melhor, né, se o cosseno é raiz de 3 sobre 2, a secante é 2 sobre raiz de 3. Então essa é a ideia. Ah, professor, mas não tem os sinais nos quadrantes? Tem. Como a secante é o inverso do cosseno, os sinais dos quadrantes de secante vão ser os mesmos sinais do cosseno. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem a circunferência trigonométrica, que a gente sabe já os sinais dos quadrantes de cosseno. É mais, menos, menos e mais. Então esses aqui também vão ser os sinais da secante, visto que é o inverso do cosseno. Certo, pessoal? Beleza? Então, além da secante, a gente tem uma outra relação que se chama cossecante, tá? E a cossecante agora é o inverso do seno. Certo? Como é que a gente denota essa cossecante? A gente denota ela por cossec. Então, cossec de um ângulo alfa vai ser igual a 1 sobre o seno do alfa. Da mesma forma aqui, ó, o que tem que acontecer com o seno? O seno de alfa tem que ser diferente de zero, porque a gente não pode ter o denominador igual a zero, tá? Beleza? Então, como exemplo, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos supor que eu queira calcular a cossecante de... vamos pegar aqui, vamos supor que eu queira calcular a cossecante... Vamos pegar, por exemplo, aqui o ângulo
240 graus, tá? O que vai ser a cossecante de 240 graus? Vai ser 1 sobre o seno de 240 graus. Então vai ficar 1 sobre... Bom, 240 está em qual quadrante? Bom, 240 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante o seno é negativo. Quanto passou de 180? 60. Tá? Então eu vou ter 1 sobre seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Como é que eu divido essas frações? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então eu vou ter aqui ó, que a cossecante vai ser igual a menos 2 sobre a raiz de 3. Então note que é justamente o inverso do seno de 240. Seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Então a cossecante de 240 é menos 2 sobre raiz de 3. Quando eu digo inverso, pessoal, é de inverter, não de trocar o sinal, tá? O sinal permanece. Então, o que não pode ter aqui? O que a gente faz quando a gente tem a raiz no denominador, né? A gente faz aquele processo de racionalização. Então, vou pegar a raiz de 3 em cima e embaixo e multiplicar. Então, olha aqui o que eu vou ter. Ó. Eu vou ter menos 2 raiz de 3 sobre raiz de 9, né? Que é igual a 3. Portanto, o que a gente tem? Né? Que a cossecante de 240 é igual a menos 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, essa aqui é a resposta. Com relação aos quadrantes, né? O que a gente tem aqui? Ó, como Pode falar. O Álvaro falou que ele não entendeu. Explica essa última parte que ele falou. Essa aqui do raiz de 3? Isso. É? Álvaro, isso aqui é assim, ó, a gente discutiu quando a gente estava ainda em aula que quando a gente tem aqui ó, uma raiz no denominador, a gente não costuma deixar ela no denominador. Então o nosso objetivo aqui é tentar eliminar essa raiz do denominador. A gente usa o que a gente chama de processo de racionalização. O que consiste esse processo de racionalização? Ele consiste em eliminar a raiz do denominador da fração. Então aqui ó, você tem essa raiz aqui embaixo e eu tenho que dar um jeito de eliminar. O que a gente faz? Quando a raiz é quadrada, a gente pega essa raiz quadrada que está no denominador, multiplica embaixo e multiplica em cima por essa raiz. Por que não altera o resultado? Porque quando você multiplica por raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3 divididos por raiz de 3 sobre 3 é 1. Então, quando você multiplica por 1, você não vai modificar o valor do teu resultado. Você só vai modificá-lo a escrita dele, né? Então, note que o que eu fiz? Ó, 2 vezes raiz de 3 fica 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, por isso que chegou nesse resultado aqui. Ó. Beleza? Ou não? Fechou, professor. Fechou? Então, com relação aos quadrantes, né? Com relação aos quadrantes, então, a mesma história, né? Se você tem aqui que a cossecante é o inverso do seno, desculpa, então ele vai seguir os mesmos sinais do seno. Então, você tem aqui, ó, você já conhece os sinais do seno. Sinais dos senos aqui é mais, menos e menos. Então, o sinal da cossecante vai seguir também essas regrinhas aqui dos sinais. Então, ó, duas relações novas que a gente tem. O que mais que a gente precisa lembrar com relação a isso, né? Quando a gente estudou a trigonometria no triângulo retângulo, né, a gente estudou que cosseno era cateto adjacente sobre hipotenusa. Como secante é o inverso do cosseno, então a gente pode escrever que a secante de um ângulo alfa, lá no triângulo retângulo, pode ser escrito como o inverso do cosseno, que vai ser hipotenusa sobre o cateto adjacente. Isso a gente vai trabalhando lá com a trigonometria no triângulo retângulo. Tá?
como cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e secante é o inverso do cosseno, então a gente inverte cateto adjacente sobre hipotenusa e fica hipotenusa sobre cateto adjacente. De forma análoga, a gente pode fazer isso com a cossecante. Como seno é cateto oposto sobre hipotenusa, a cossecante a gente pode escrever como hipotenusa sobre cateto oposto. Tá? Então, uma das coisas aí que a gente pode ter. Beleza, então a gente tem o inverso do cosseno, tem o inverso do seno e, obviamente, a gente vai ter o inverso da tangente. Né? O inverso da tangente vai ser o que nós chamamos de cotangente. Ô, professor. Oi. Você falou ali antes que o seno era o cateto adjacente sobre... Quer dizer, o seno era... Era cateto... Ai, buguei agora. Calma, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Como cossecante é o inverso do seno, eu posso escrever como hipotenusa sobre cateto oposto. Ah, mas ali você colocou... Ah, entendi. Deixa. Entendeu mesmo? Aham. Então tá. Então, cotangente de um ângulo alfa, o que vai ser? Vai ser 1 sobre a tangente do alfa. Certo? O que a tangente tem que ser também? Como está no denominador, a tangente de alfa tem que ser diferente de zero. Escrevi. Não era para ter feito assim. Calma aí. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui embaixo. E aí vou escrever aqui, né? Vou escrever assim, ó. Cotangente que é o inverso da tangente. Tá? Bom, muito bem, né? Então, como é que funciona isso aí? Se eu quiser, por exemplo, calcular a cotangente, vamos ver aqui, cotangente de vamos pegar aqui 30 graus, tá? O que vai ser a cotangente de 30? A cotangente de 30 vai ser 1 sobre tangente de 30. Bom, tangente de 30 a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 3. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E eu vou ter aqui 3 sobre a raiz de 3. Ó, tem a raiz no denominador, o que eu vou fazer? Vou racionalizar. Então, vou multiplicar aqui ó, pela raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Como é que vai ficar isso aqui? 3 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Então, 3 com 3 aqui, ó, posso simplificar. E aí eu chego à conclusão que cotangente de 30 é igual a raiz de 3. Tá? Com relação aos quadrantes, né, gente? Também vai seguir os sinais da tangente, né? A cotangente vai seguir os sinais da tangente. Então, olha só. Mais, menos, tá? Então, esses são os sinais da cotangente. Observação, né? No triângulo retângulo, a tangente... O que era a tangente, né? A tangente de um ângulo alfa era cateto oposto sobre cateto adjacente, coca, né? Então, aqui, a cotangente pode ser escrita como cateto adjacente sobre cateto oposto, que é o inverso da tangente. Além disso, nós tínhamos definido que a tangente era seno sobre cosseno. Então, a cotangente eu posso escrever como cosseno sobre seno.
cosseno. Professor, Oi. o Álvaro perguntou, e como ficaria a tangente de 60 graus? Tangente ou cotangente? Cotangente. Cotangente de 60? Vamos fazer. Sim. Ó, cotangente de 60. Então, isso aqui é igual a 1 sobre tangente de 60. Então, vai ficar 1 tangente de 60. O que a gente tem? Que é raiz de 3, tá? Beleza? Né? Então, o que a gente tem que fazer aqui, né? 1 sobre raiz de 3 a gente tem que racionalizar. Então, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. E aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Então, a cotangente de 60 é raiz de 3 sobre 3. Ah, é positivo. Por que é positivo? Porque 60 está no primeiro quadrante, né? Então, assim, né, para ser mais direto, né? Eu preciso colocar nessa formulazinha 1 sobre tangente de 60? Não preciso. Se eu quero calcular secante, cossecante ou cotangente de algum ângulo, o que eu faço? Eu calculo o valor da inversa dela e para achar eu inverto. Então, por exemplo, assim, se eu peço aleatoriamente assim, eu quero que você calcule quanto é que é secante de 300. Secante de 300. Então, o que eu tenho que pensar? Vamos fazer aqui assim, ó. Vamos supor que aleatoriamente eu peço assim, ó, para vocês, ó. Secante de 300. Tá, mas como é que eu vou fazer esse secante de 300? É só você lembrar o seguinte, quem que é o inverso de secante? O inverso da secante é o cosseno. Então, eu vou vir aqui, ó, calcular cosseno de 300. Tá? Então, ó, 300, quarto quadrante cosseno positivo. Quanto que falta para 360? 60. Então, cosseno de 60, meio. Bom, achei cosseno. Quem que é secante de 300? É o inverso. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, que é igual a 2. Pode falar. O Álvaro falou, daria para dizer que a cossecante de 240 é equivalente a comandante de 60. Eu acho que o tradutor dele deu pau ali, mas é isso aí. E eu acho que eu não entendi a pergunta. Nem eu, peraí. Cotangente. Tá, e o Moreno perguntou, cossecante é de seno? É ao contrário de seno, ele perguntou. Não, secante, cossecante. Calma aí, como é que é a pergunta que o Moreno fez? Perguntou se cossecante é ao contrário de seno. Isso. Cuidado para não confundir isso, porque a gente associa assim, né? Secante e seno. Então, secante é o inverso do seno. Não, não é isso. Secante é o inverso do cosseno e cossecante é o inverso do seno, tá? Álvaro, elabora ali bem tua pergunta. Daí eu respondo mais para frente. E a Alanis também tinha pedido, professor, para depois voltar a uma página, porque ela queria ver ali o negócio. Voltei. Fechou, professor? Fechou? Álvaro, formula aí a pergunta que daí eu te respondo depois, tá? Bom, então, só algumas observações aqui, né? Vamos fazer assim, ó. A gente sabe o seguinte, o que a gente sabe, né? A gente sabe que secante de um ângulo alfa é o inverso do cosseno. Então,
logo esse cosseno ele não pode ser zero, né? Porque se ele for zero, a secante não vai existir, porque a gente não pode dividir por zero. Tá? O que mais que a gente tem? A gente tem que a cossecante de um ângulo alfa é igual a 1 sobre seno. Ele mandou uma pergunta aqui para você. Tá, pode falar. Cossecante de 240 tu fez e deu raiz de 3 sobre 3. Uhum. A cotangente de 60 deu raiz de 3 sobre 3. Foi coincidência? Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Aqui deu raiz de 3 sobre 3. Coincidência. Porque é o inverso, e daí acabou invertendo e dando os resultados aqui. Aqui deu raiz de 3, que seria a tangente de 60, né? E aqui deu raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30. É coincidência isso aí. Porque quando a gente inverte, acaba chegando em resultados similares, né? Ele falou, beleza, obrigado. Tá? Então aqui com seno de alfa diferente de zero. E a gente tem aqui a cotangente de alfa, que é igual a 1 sobre tangente de alfa com a tangente de alfa diferente de zero. Então foi isso que a gente viu. Tá? O que é interessante a gente pensar agora, né? Nos extremos, então o que a gente sabe aqui? Ó? A gente tem seno, cosseno e tangente. Tá? Então a gente fez aqui para 0, 90, 180, 270 e 360. Então a gente já fez isso aqui, a gente já sabe quanto que são esses valores. Então aqui, ó, seno de 0, 0, 1, 0, menos 1 e 0. Do cosseno, 1, 0, menos 1, 0 e 1. Da tangente, 0, aqui não existe no 90. Aqui 0 no 270 não existe também a tangente e 0. Tá? Então foi isso que a gente viu. Agora vamos ver das inversas, né? Então, das inversas aqui, bom, inverso do seno, cossecante. Então vamos botar aqui, ó, cossec. Do cosseno, secante. E da tangente, cotangente. Então vamos ver como é que fica, tá? Bom, então no zero, né? Como o seno, o inverso da cossecante, né? O seno é o inverso da cossecante. Se seno de zero é zero, cossecante de zero vai ser 1 sobre zero. E o que é 1 sobre zero? A gente não pode dividir por zero, né? Então o que acontece, né? Ó, tô verificando aqui, ó, seno de zero é zero. Quem que é o inverso de zero? É 1 sobre zero, certo? O que a gente tem aqui, ó, que o seno, como ele é o inverso da cossecante, ele tem que ser diferente de zero. Se for igual a zero, o que vai acontecer com a cossecante? Ela não vai existir. Então a cossecante não vai existir onde o seno for zero. Então não existe aqui, não existe aqui no 180, porque também é zero, e não existe no 360. Tá? Onde que a secante não vai existir? Onde o cosseno for zero. Onde que o cosseno é zero? Aqui no 90, então aqui no 90 não vai existir. No 270. Tá? Agora vamos lá.
Vamos pegar aqui, ó, seno de 90 é 1. Quanto que vai ser a cossecante de 90? Se eu inverter o 1, o que acontece quando eu inverto 1? Continua sendo quanto? 1. Então aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Aqui também, ó, o que acontece quando eu inverto o 1? Continua sendo 1. Aqui quanto? Deixa eu ver aqui que eu já me perdi aqui na... Aqui menos 1 e aqui 1. E aqui o inverso é menos 1, né? Aqui também é menos 1. Tá entendendo o raciocínio ou não? Alguém não entendeu aí minha linha de raciocínio? Então tá. Tudo certo. Então assim, ó, vou reexplicar aqui, tá? Só para ficar claro. Se o cosseno for igual a zero, a secante não vai existir. Então eu vou ver aqui onde que o cosseno é zero. O cosseno é zero aqui e aqui. Então para o 90 e para o 270, o inverso de cosseno, que é secante, não existe. O restante a gente vai inverter. Se eu inverter o 1, continua sendo 1. Se eu inverter o menos 1, continua sendo menos 1. E se eu inverter o 1, continua sendo 1. Tá? E de forma análoga eu fiz para o seno. Onde o seno for zero, a cossecante não vai existir. Então cossecante de 0 não existe, cossecante de 180 não existe, cossecante de 360 não existe. Agora, a mesma coisa para tangente. A tangente aqui tem que ser quanto? Não pode, aliás, não pode ser quanto? Não pode ser zero. Onde a tangente for zero, a cotangente não vai existir. Então aqui, ó, a tangente é zero no zero, então aqui não vai existir. A tangente é zero no 180, aqui não vai existir. E a tangente de 360 é zero, então aqui também não vai existir, tá? A cotangente. E no restante a gente vai inverter. Só que note, no 90, tangente de 90 não existe. O que acontece quando eu inverto não existe? O que acontece? O que acontece? Eu tenho isso aqui, ó, não existe um 90. O que hipoteticamente seria o inverso de não existe? Seria 1 sobre algo que não existe. Quanto que dá 1 sobre não existe? Não faço a mínima ideia. Então a gente vai ter que pensar um pouco de forma mais intuitiva aqui, ó. Vou pegar a borracha aqui e vou explicar para vocês, ó. Então, deixa eu pegar a mesa aqui. Eu vou abrir aqui o GeoGebra. Vamos ver, vamos ver. Será que o inverso de algo que não existe é algo que existe? Pode ser que sim. Vamos tentar trabalhar em cima desses conceitos. Então, assim, ó, primeira coisa que eu quero que vocês olhem aqui, ó, tá? A gente vai olhar aqui, ó, só vamos olhar aqui, o nosso foco de atenção vai ser o segmento verde, que é a tangente. Então, o que eu quero que vocês notem na tangente? Ó, que à medida que eu vou chegando no 90 graus, o valor de tangente vai aumentando. Tá vendo? Ó? Quando eu chegar no 89, por exemplo, tá? Olha só o tamanho da tangente, é 57,29. Aqui eu fiz um incremento de 1 em 1, então ele já vai no 90. Mas assim, ó, se eu pegar e fazer tangente de 89,9, vai ser um valor maior ainda da tangente. Se eu pegar o valor da tangente de 89,99, vai ser um valor maior ainda. Então, cada vez que a tangente ela se aproxima de 90, o valor vai ser maior. De tal forma que quando a tangente é 90, não existe. Só que se não existir, significa que esse valor está sendo cada vez maior, ele está tendendo ao infinito. Então, quando eu chego no 90, o que acontece? Esses dois segmentos aqui, esse prolongamento aqui do ponto P, da extremidade do arco, né, ele vai ser paralelo ao eixo das tangentes, fazendo com que a tangente não exista. Tá? Mas note, quanto maior
o ângulo que eu pegar aqui no primeiro quadrante, né, maior vai ser a tangente. Então, quando você tiver, por exemplo, o ângulo 89,9999, vai ser um número extremamente grande. E quando for exatamente 90, vai ser algo que não existe, é algo que está no infinito. Então, o que significa, em tese, dividir por infinito? Dividir por infinito é dividir por um número extremamente grande. Então, 1 sobre não existe, né, que é o inverso, digamos o inverso de não existe, é você pegar o 1 e dividir por algo extremamente grande. E cada vez que você aumenta o denominador dessa fração, se você chegar no infinito, né, que é algo que para a gente não é mensurável, mas se esse não existe é um número grande tendendo ao infinito, significa que essa razão vai tender a quanto? A zero. Porque imagine, você pega 1 e divide por 1000, dá 0,001. Aí você pega 1 e divide por 100.000, vai dar 0,00001. Cada vez que a parte de baixo for maior, mais próximo do zero esse número vai aproximar. De tal forma que, se esse número que tiver aqui embaixo for um número infinito, que é algo que não mensuramos, mas se a gente chegar lá no infinito, qual vai ser o valor desse quociente? Zero. Então, para a gente aqui, um número sobre algo que não existe vai ser zero. Tá? Então, a cotangente aqui de 90 é zero e a cotangente de 270 é zero. Tá? Aí uma pergunta que normalmente me fazem, assim, professor, mas tudo bem, então você disse assim, ó, seno está relacionado com eixo Y, cosseno está relacionado com eixo X, tangente está relacionado com aquele eixo tangente que está fora. E a secante, a cossecante e a cotangente, qual eixo que elas estão relacionadas? Vou mostrar para vocês. Ó. Vou abrir aqui os GeoGebra, tá? Vou abrir aqui um outro... uma outra animaçãozinha aqui, ó. Ele vai abrir aqui pra gente. Oh God. Calma, deixa eu ver aqui. Não, secante, cossecante aqui. Vou analisar esses aqui. Primeiro, secante e cossecante. Vamos entender o que elas são, tá? Tá bem pequenininho aqui, né? Vou tentar aumentar aqui opções, tamanho da fonte. Vou botar aqui 32. Nossa, ficou amontoado aqui. Calma aí. Deixa eu tentar desamontoar. Beleza. Tá? Então vamos entender mais ou menos o que é secante e cossecante, tá? Que é um pouquinho difícil aqui, não é tão simples de entender isso. Então assim, ó, antes o que a gente fazia, né, para achar seno e cosseno? A gente fazia assim, ó, vou pegar aqui a canetinha. A gente fazia assim, ó, a gente pegava a extremidade do arco, tá? Então vamos supor que eu queira saber seno. Aí eu pegava a extremidade do arco e fazia aqui, ó, a projeção para o eixo Y. Aí o valor que desce aqui, ó, seria o seno do ângulo, tá? E se eu quiser saber o cosseno do ângulo, eu fazia o rebatimento aqui no eixo X e esse pedacinho aqui era o cosseno do ângulo. Agora, o que é a secante e a cossecante? Funciona assim, ó. A gente vai pegar a extremidade do arco agora e a gente não vai fazer o rebatimento do eixo X e do eixo Y, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, achei a extremidade do arco, tá? Peguei aqui o ângulo, por exemplo, 51. Aqui está a extremidade do arco, tá? E aí eu vou traçar uma reta que é tangente à circunferência por essa extremidade do arco. Então tá vendo essa reta aqui grandona? Ela é tangente a esse ponto. Onde essa reta interceptar o eixo X, vai ser a secante, o que está em vermelho aqui, ó, secante é o que está em vermelho, tá? E onde essa reta interceptar o eixo Y, tá?
vai ser a cossecante. Então, vamos analisar aqui comigo. Deixa eu pegar aqui. Vamos começar lá pelo 30, pelo ângulo 30 aqui, ó. Que é o nosso ângulozinho pequeno, tá? Então, nota aqui, ó. Seno de 30, a gente sabe que é meio. E, então, o que vai acontecer? Cossecante de 30 vai ser igual a 2, que é o inverso de meio. Então, note aqui ó, que o segmento que está em azul é a cossecante de 30. Note que é exatamente o dobro do raio. Ó. Você tem duas partes do raio aqui. Ó. Quer ver? Ó? Se você pegar aqui, ó, aqui você tem um raio, né? E para cá você tem um outro raio. Ó. São dois raios, aqui e aqui. Ó. Dois raios. Lembre que o raio da circunferência trigonométrica é 1. Tá? Onde que a cossecante não vai existir? Quando o seno for igual a zero. Onde que o seno é igual a zero? No 0 graus. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar ali a cossecante. Vamos olhar para o eixo Y, tá? O segmento que está em azul, para você ver o que acontece. Se eu pegar aqui, ó, o ângulo 0 graus, olha só, o que vai acontecer? Quando eu pegar o 0 grau, a gente sabe que cossecante de 30 não existe. Por quê? Porque note agora que quando você passa a reta tangente, o que vai acontecer com o eixo Y e o eixo tangente aqui que a gente está analisando? Eles vão ser paralelos. Então note que aqui está infinito, tá? Infinito para a gente, né, indica que é algo que não existe, tá? Tá aqui, ó, infinito. Agora, vamos pegar o contrário agora. Vamos pegar a secante de 90, que também não vai existir. Então, agora vamos olhar para o eixo X. Então, quero que vocês olhem ali no eixo X. Então, à medida que eu vou aumentando, chegando no 90, ó, quando eu chegar exatamente no 90 graus, o que vai acontecer? Ó? Os segmentos vão ser paralelos. Esse segmento tangente e o eixo X vão ser paralelos. Então, a secante, aqui está dizendo que está infinito, significa que ela não vai existir. Tá? Então, não é importante que vocês lembrem a questão geométrica da secante e da cossecante, o que elas são. Né? Mas, assim, se seno está relacionado com o eixo Y, a cossecante também vai estar relacionada com o eixo Y. Se cosseno está relacionado com o eixo X, a secante também vai estar relacionada com o eixo X. Tá? Beleza ou não? Beleza, professor. Tá? E a última coisa que eu queria falar, e aí eu acho que a gente finaliza não, vamos ver se dá para fazer mais uns exemplos ainda, a gente tem uns 15 minutinhos. Uma última coisa que eu queria falar é uma coisa chamada relação fundamental da trigonometria. O que é essa relação fundamental da trigonometria? Quero que vocês olhem aqui o seguinte, tá? A gente vai fazer assim. Eu vou pegar aqui uma circunferência. O meu compasso, lindo, maravilhoso. Aí eu vou pegar aqui, ó, eixo X e eixo Y. Então, essa aqui é a minha circunferência trigonométrica. Vou pegar aqui, ó, um arco qualquer, tá? De um ângulo alfa. Tá? E aí, assim, como é que eu acho o cosseno desse ângulo? Bom, eu pego aqui, ó, esse cara e faço o rebatimento aqui, ó, no eixo X. Tá? Então, esse segmento aqui que eu vou destacar em verde para vocês, tá em verdinho, ele vai ser o cosseno. Se eu pegar esse mesmo valor, essa mesma extremidade, e fizer o rebatimento agora no eixo Y, a gente vai ter o seno. Né? Então, o que eu vou destacar aqui para vocês em amarelo. Tá? Só que note que esse segmento em amarelo é exatamente esse segmento aqui. Ó. Beleza? Então,
vamos analisar aqui essa situação. A gente tem aqui um ângulo alfa, tá? Embaixo aqui, o que está em verde, é o cosseno do alfa. E o que está em amarelo é o seno do ângulo alfa. E o que está em vermelho, como essa circunferência é circunferência trigonométrica, a gente sabe que o raio dessa circunferência é 1. E, por fim, a gente sabe aqui que é um ângulo de 90 graus, da forma que a gente construiu, né? Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Quando a gente fala de triângulo retângulo, que teorema que vem na nossa cabeça? O que a gente chama de teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras nosso amigo Pitágoras diz o seguinte, ó, que a hipotenusa do triângulo ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A gente já tinha visto isso lá na trigonometria no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Quem que é a hipotenusa aqui pra gente? A hipotenusa pra gente aqui, ó, é o 1. Então vai ficar 1 ao quadrado. Quem que é um dos catetos? Um dos catetos é o cosseno. Então, cosseno ao quadrado de alfa. E quem que é o outro cateto? O seno. Então, eu vou levar ao quadrado. Seno ao quadrado de alfa. Então, ó, aqui é igual e aqui é mais. Então, o que a gente tira daqui? A gente tira a relação fundamental que diz o seguinte, ó, que seno ao quadrado de um ângulo alfa mais cosseno ao quadrado de um ângulo alfa, isso aqui é igual a 1. Então, essa aqui é o que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Então, isso aqui é super importante. Tá, vamos fazer um exemplo disso, tá? Mas onde é que eu vou usar isso aqui? Para que serve isso aqui? A gente vai ter... Vou dar um seguinte exemplo assim, ó, tá? Que tipo de exercício que a gente vai trabalhar, que tem esse tipo de problema. Então, considere alfa um arco tal que a gente tem a seguinte situação. Que alfa está entre 90 e 180. E seno desse alfa aqui é igual a 3/5. Qual o valor de cosseno desse ângulo alfa? Bom, cara, como que funciona isso? Bom, primeiro, o que essa informação aqui nos dá? Essa informação aqui, ó. Quando eu digo que o ângulo alfa ele está entre 90 e 180, eu não sei quem que é o ângulo alfa, mas eu posso garantir que ele está em qual quadrante? Ele está no segundo quadrante. Um arco que está entre 90 e 180, então lembra aqui da circunferência trigonométrica, né? Um arco que está aqui, ó. Um arco que está aqui nessa região, que eu estou destacando em amarelo, é um arco que está no segundo quadrante, entre 90 e 180.
Muito bem. E daí ele diz que o seno é 3/5 e ele quer saber o valor do cosseno. Veja que o nosso objetivo não é achar o valor do ângulo alfa. Eu não quero saber quem que é o ângulo alfa. Eu quero saber quanto é que vale o cosseno desse ângulo alfa, independente de quem ele seja. Então, note aqui, ó. O que a gente vai usar? Vamos usar essa relação fundamental. Ó. O que a relação fundamental diz? Que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é igual a 1. Então, vamos substituir. Como o seno é 3/5, no lugar de seno eu vou colocar 3/5. Então, eu vou ter aqui, ó, 3/5 ao quadrado mais cosseno de alfa. Isso aqui é igual a 1. Vamos para cá, ó. 3/5 ao quadrado vai ficar 9 sobre 25. Mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é igual a 1. A gente tem que isolar o cosseno. Então, 9 sobre 25 está aqui somando, ele vai passar para o outro lado, menos. Então, vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 9 sobre 25. Como é que a gente faz essa continha aqui, ó? Tecnicamente, a gente tem que tirar o MMC. Mas eu expliquei para vocês uma forma mais rápida de fazer isso aqui, que é o seguinte, ó. Quando a gente estava mexendo lá com os radianos, né? Você repete o denominador, que é 25, nesse caso. E aí você faz assim, ó. 25 vezes 1, que dá 25, subtrai o 9, porque aqui é menos. Então, 25 vezes 1 dá 25, 25 menos 9 dá 16. Tá, e aí? Como aqui está elevado ao quadrado, qual é a operação inversa de elevar ao quadrado? É a raiz, né? Então, quando você passar a operação de potência para outro membro, ela vai para outro membro como raiz quadrada. Lembrando as equações de segundo grau, né, pessoal? Olha aqui o que a gente tem. A gente tem o seguinte, ó, que cosseno, vou reescrever aqui, tá? Cosseno de alfa é igual a 16 sobre 25, era o que a gente tinha lá do outro lado, tá? Agora vamos pegar aqui um pequeno exemplo, tá? Se eu tenho x ao quadrado igual a 4, quais são os possíveis valores que eu posso colocar no x que me dê um resultado 4? Pode ser aqui, ó, o menos 2 ou o mais 2. Qualquer um desses dois valores, se eu elevar ao quadrado, vai dar 4. Então, não sei se vocês lembram lá no ano passado que a gente estudou as equações, né? Função de segundo grau, que quando você passa aqui a raiz, né, digamos, passa com a operação inversa, quem vai vir acompanhando a raiz é sempre quem? O mais ou menos, né? Então, uma raiz quadrada no caso. Então, a resposta aqui é mais ou menos 2. Aqui não é diferente. Então, quando você passar a raiz, então você vai ter aqui, ó, cosseno de alfa vai ser mais ou menos a raiz de 16 sobre 25. Por sorte aqui, né, essas duas raízes são exatas. Então, raiz de 16 vai dar 4 e raiz de 25 dá 5. Tá, professor, mas agora o cosseno ele vai ser positivo ou negativo? Então, como que a gente vai definir isso? Olhando para o quadrante que o alfa está. Como o alfa aqui já no exercício a gente já tinha definido que a partir dessa informação que ele está no segundo quadrante, isso aqui que vai definir o sinal, se ele vai ser mais ou menos. Então, como a gente está calculando o cosseno, a gente tem que lembrar, cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, a resposta que a gente vai usar aqui vai ser a resposta negativa. Portanto, o cosseno que a gente está procurando aqui é igual a menos 4/5. Repito, né? Por que menos 4/5? Porque o alfa, que é esse ângulo aqui que a gente está tomando, o enunciado fala para a gente que ele está no segundo quadrante. Ah, professor, e se o enunciado não der essa informação? Ele tem que dar essa informação, tá? Ele tem que te dar em qual quadrante que está esse ângulo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Não? Nenhuma dúvida?
Deixa eu ver aqui no chat, né? Ninguém está me respondendo. Tudo de boa? Ah, tá. Pessoal, então hoje finalizamos também, tá? Só para vocês ficarem